Oi gente, eu sou a Yane do Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas metas de leitura pra dezembro. Começou o último mês do ano e agora começa também aquela maratona de tentar correr atrás de tudo aquilo que a gente não conseguiu ler ao longo, do ano. E eu já separei aqui os livros que eu preciso ler esse mês, vamos ver se eu consigo, dar conta deles. Apesar de ter bastante coisa e de eu estar meio na dúvida se eu vou conseguir ler ou não, porque afinal tem coisa aqui que eu tinha colocado em metas, de meses lá atrás e que até agora eu não consegui ler. Eu também tô bem curiosa porque são livros que eu tô muito afim de ler, livros que realmente, assim, fazem meus olhinhos brilharem. O primeiro deles, que é um também que eu já mencionei, em metas anteriores, é o A Criança no Tempo, do Ian McEwan. Aqui a gente vai ter a história, de um escritor de livros infantis que quando ele tá indo, pro supermercado, ele passa pela pior situação que talvez os pais possam passar, que é ver a filhinha dele de 3 anos sumindo sem deixar vestígios. O sumiço da criança vai acabar abalando a relação dele com a esposa, e a gente vai então na obra acompanhando como vai ficar essa relação após esse acontecimento. Um que eu não vejo a hora de começar a fazer a leitura é o Corte de Gelo e Estrelas, então, que é um spin-off da série da Corte Espinhos e Rosas. Esse livro aqui se passa então após o terceiro e último da primeira trilogia então aqui da série. E aqui ele vai ter também uma espécie de transição para os próximos livros dessa série, que vão trazer então a perspectiva de outros personagens, outros protagonistas, até onde eu saiba. Não dá pra falar muito aqui da história, porque senão eu trago spoiler dos livros anteriores, mas enfim, basta dizer então que se passa após o Corte de Asas e Ruínas. Entrando numa vibe de livros aqui que eu sei que vão me fazer sofrer e chorar, começando por As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Aqui então a gente vai ter a história de uma família que ela é bastante peculiar. Essa família mora numa igreja abandonada. No sótão fica a mãe, que acabou de se recuperar do câncer, e nos outros andares mora o restante da família, inclusive o pai com a nova esposa, que é a ex-enfermeira então, da ex-esposa dele. Entre os filhos do casal, a gente tem a Mary, que é então a protagonista e aquela que se considera uma ovelha negra na família. Ela acha que nada do que ela faz é digno, então ela tem sempre aquela sensação de que algo de ruim vai acontecer com ela. Ela acredita que se ela simplesmente desaparecer, a família dela nem vai perceber, então ela resolve que é isso que ela vai fazer, mas antes de desaparecer, ela vai trazer então os segredos sombrios ali da família para fazer com que todo mundo encare as coisas que realmente aconteceram. Mas nada disso então vai dar certo, a partir daí que a história vai se desenvolver, e eu já tô super curiosa pra saber que segredos são esses. E foi um livro que, pelo que eu pude perceber então, é uma história um tanto quanto diferente dos demais livros ali da autora. Outro também que já tinha entrado nas minhas metas anteriores e infelizmente até agora eu não consegui ler, não por falta de vontade, mas enfim, por falta de não ter dado mesmo, é o A Casa das Orquídeas, da Lucinda Riley. Aqui a gente vai ter então uma daquelas histórias que vai mesclar presente com passado, que vai partir do ponto então em que a protagonista ela vai retornar ao lar de infância dela após uma tragédia familiar, e quando ela retorna para aquela casa em que ela cresceu, ela vai encontrar o herdeiro daquela mansão, que também tá lidando com os próprios problemas, e ele vai entregar para ela o diário da avó dela, que vai trazer segredos ali do passado. Para fechar então essa série dos livros que vão me fazer chorar até eu não poder mais, A Grande Solidão, da Christine Hanna, um dos livros que eu mais aguardei esse ano, porque eu amo essa autora. E aqui a gente vai ter então a história de uma família que foi um tanto quanto abalada pelo fato de que o pai daquela família esteve presente na guerra, e agora ele lida com os horrores, com os traumas pós-guerra. Ele acha que algo que vai ajudá-lo é eles se mudarem então pro Alasca, para eles poderem viver isolados, reclusos, e a família, então ele, a esposa e a filhinha vão pra lá para poder então ajudá-lo a lidar com tudo isso, só que a solidão ali do Alasca vai fazer aflorar então aquilo de pior que ele traz, e a família vai ter que lidar então com toda essa situação. Também pretendo ler 2 romances de época esse mês. Um deles é o A Torre do Amor, de Eloisa James, que é mais um livro então da série Contos de Fada, em que a autora vai recriar, vai fazer releituras de contos de fadas tradicionais, e aqui a gente vai ter o conto de fada então da Rapunzel. No caso a gente tem a história de um duque que está em busca de uma esposa, e quando ele então está num baile que foi promovido pelo pai dele justamente para isso, ele encontra aquela pretendente que ele estava justamente procurando, a pretendente perfeita, porque ela é uma dama serena e tudo mais.
Acontece que essa dama Serena, na verdade, ela estava passando por uma big de uma febre, então ela não estava no estado normal dela, e quando ela fica melhor e descobre que o pai dela aceitou o pedido de casamento do Duque, ela fica irada, só que não tem o que ela fazer, eles acabam se casando, a noite de núpcias é terrível, e aquilo abala tanto a relação deles que ela acaba se refugiando em uma torre, e a partir daí o Duque vai ter, então, que encontrar uma forma de não simplesmente acessar essa torre, mas acessar essa esposa que não quer saber nada dele. O outro romance de época, um romance de época, então, de uma autora nacional, que é o A Perdição do Barão, da Lucy Vargas. Aqui no caso, então, a gente vai ter a história de um barão que ele acredita que sofre do mal do amor, os pais dele não darão exemplo algum pra ele de que essa coisa de se apaixonar um dia dá certo, então ele tenta evitar isso a todo custo. Até que ele conhece, então, a Hannah, que acaba sendo a perdição dele, porque ele não consegue esquecê-la, e ele vai ter que, então, tentar conquistá-la ao mesmo tempo em que ele luta com os fantasmas dele, porque ele acredita que em algum momento ele com certeza vai perdê-la. E aí o último livro que eu pretendo ler então pro Desafio Fusticando sobre Chiquilites é o Agora ou Nunca, da Marian Keyes, que vai trazer a história então de 3 amigos que são amigos desde a época da adolescência. Esse trio é composto então por 2 amigas e um amigo. Já agora com seus mais de 30 anos, desse trio o único que encontrou, né, o seu par, o seu verdadeiro amor foi justamente o amigo entre eles, e as outras 2 amigas, elas têm posições completamente diferentes. Uma delas acha que já que você tá nesse momento de agora ou nunca, nesse momento de sufoco, é melhor você tá com qualquer pessoa do que tá com homem nenhum. A outra é daquela opinião que antes só do que mal acompanhada, então ela não tá nem um pouco interessada em encontros românticos. Até que vai acontecer algo que vai mudar completamente o destino dos 3 amigos. Enfim, eu sei que as histórias da Marian Keyes são sempre escritas de uma maneira muito leve e divertida, mas são histórias bastante emocionantes, com passagens reflexivas, histórias muitas vezes, né, que vão trazer seus sofrimentos e suas dificuldades, então eu já tô bem curiosa pra saber o que é que tá por trás aqui da relação desses 3 amigos. Contem pra mim aqui nos comentários o que vocês pretendem ler ao longo desse mês, falem também quais desses livros que eu quero ler, que vocês já leram, que ficaram interessados, e boa sorte pra nós nesses últimos dias, que a gente consiga, né, cumprir as nossas metas e, acima de tudo, que a gente consiga fazer excelentes leituras. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.